Fala, gente! Bom dia! Bora para mais um diazão top! Esperar a turma entrar aí, ó. Pra você que vai assistir gravado no YouTube, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Fechou? Compartilha essa live, já curte, já comenta aí o que você achou. E pra gente atingir mais pessoas, cada vez mais gente, cada vez mais pessoas. Turma, hoje eu vou misturar aqui um pouco de cada assunto, hein? Eu preparei aqui alguns versículos, só que sobre o ambiente. O principal vai ser sobre ambiente, mas a gente vai misturar um pouquinho de física quântica aqui, para vocês verem que essa questão do ambiente não sou eu que estou dizendo. Ela vai ser comprovada aqui para vocês pela Bíblia e pela física quântica. Fechou? Bom dia, vô. Bom dia, Marcelo. Já manda a live aí para todo mundo aí, para acordar o povo. E bora. Bora que hoje vai ser massa. Hoje eu vou fazer até um desenho para vocês no papel, para vocês entenderem a questão do ambiente. O quanto o ambiente influencia nos nossos pensamentos. E o quanto esses pensamentos influenciam na nossa vida, nos nossos resultados que a gente tem. Vai ser muito massa. Isso é física quântica e isso é Bíblia. A gente vai misturar um pouquinho dos dois, porque os dois se completam. Os dois completam não. A física quântica, a Bíblia complementa a física quântica. Porque a física quântica estuda a física, estuda a vibração, a energia. E isso não sou eu que estou dizendo. Esse negócio de vibração e energia é fato, tá? Isso é fato, isso é comprovado. E grandes mentes aí do que já viveram nesse mundo falavam disso. Einstein já dizia que tudo é energia. Einstein disse isso. Isso não é filosofia, isso é física. Então o que a gente vai falar aqui hoje é isso. O poder que o ambiente tem na nossa vida e a física quântica no ambiente também. Eu vou provar para vocês o poder do ambiente usando a Bíblia e usando a física quântica. Vocês vão ver que loucura que é. Eu vou fazer um desenho aqui para vocês que vocês vão ficar loucos com isso. Mas enfim, vamos embora. O ambiente. Manda aí a live para todo mundo, vocês conhecem. Sai enviando a live para todo mundo. E bora tocar o terror. Bora. Seguinte. O ambiente. O ambiente influencia completamente naquilo que a gente faz. Às vezes a gente está em um ambiente que as pessoas só reclamam, as pessoas só fazem coisa que não agrega em nada e você acaba sofrendo a consequência disso. É o seguinte. Peraí. Aí, voltou. É o seguinte, o ambiente, ele é responsável por pelo menos ali 80% dos nossos resultados. O ambiente influencia em 80% dos resultados que a gente tem de vida hoje. Então, por isso a importância de escolher muito bem as pessoas com quem você convive, escolher muito bem os ambientes e os lugares no qual você vai. Por quê? Porque quando você está em um local com pessoas, o que acontece? Ali são várias mentes pensando. E se você estiver em um local com pessoas que reclamam, com pessoas que não produzem, com pessoas que só sabe, aquela pessoa amargurada, você em contato com essas pessoas não é positivo. Não é, porque você vai pegar a energia dessa pessoa e você vai ficar praticamente igual a ela. Se você chegar num ambiente, isso que eu tô falando pra vocês é autoconhecimento. Quando você se autoconhece, quando você sabe quem você é, quando você entende o seu valor, quando você entende o que você merece, você não aceita qualquer tipo de pessoa perto de você e você não aceita estar em qualquer ambiente.
Então, quando você entende quem é você, quando você entende quem é você, pra galera que tá chegando aí, muito bom dia, já compartilha a live pra todo mundo. E bora, hoje a gente tá falando sobre o poder do ambiente na nossa vida, misturando um pouco de Bíblia e física quântica, que as duas se completam ali. Fechou? Bom dia. E é o seguinte, quando você entende quem você é, quando você tem total conhecimento, quando você mergulha dentro de você e se conhece quem você é, o seu valor e o que você merece, você não vai sentar em mesas com qualquer um e você não vai entrar em locais que estejam qualquer pessoa. Você vai começar a analisar tudo que você faz. Bom dia, Nick. Bom dia, Anitta. Bom dia, Daniel. Fala, irmão. Bom dia, Josiel. E você não vai aceitar qualquer coisa, cara. Porque você vai conhecer o seu valor, você vai conhecer quem você é. Ah, João, mas quem você é? Quem que eu sou? Cara, entenda uma coisa. Deus é o criador de tudo, de todo o universo. Nós, seres humanos, somos a maior criação de Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança do Criador. Ou seja, o que nos separa dos animais é a nossa percepção, vontade, nossa imaginação. Ou seja, a gente tem o poder de criar, é a nossa consciência que nos separa. Então, se a gente é a imagem e semelhança do Criador, a gente tem a capacidade, o poder de criar coisas. É só você pensar no avião. Como que um ser humano teve a capacidade de criar um avião? Ele teve que imaginar isso, ele teve que imaginar. Então a gente tem essa capacidade. O poder que nós temos é muito grande. Nós somos a maior criação de Deus. Então, quando você entende isso, coloca isso no seu coração e na sua mente, e você começa a pensar isso o tempo todo, toda hora você se lembrar disso, você vai ter noção de quem você é, do poder que você tem e do que você realmente merece nessa vida. Porque Deus disse também que nós viemos aqui para ter vida e vida em abundância. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, por que a gente se contenta com pouco? Sendo que nós somos a maior criação de Deus, nós temos o poder de criar coisas, nós temos a consciência, que é um filtro nosso, que a gente tem a capacidade de pensar. Olha só que louco, gente. Nós temos a capacidade de pensar. Então, por que a gente sempre se contenta com poucos? A gente nasceu para ser avião e a gente está sendo carro. Não faz sentido, entende? Então é essa percepção que eu quero trazer para vocês, esse ponto de vista diferente que talvez vocês não tenham pensado. E vocês acham que todo mundo pensa, mas gente, poucos seres humanos hoje em dia pensam. Eu vou explicar por quê. Existe uma diferença entre pensar e atividade mental. É o seguinte, nós temos 5 sentidos: tato, audição, paladar, visão e tem mais um que eu esqueci. Enfim, nós temos 5 sentidos. Quando esses 5 sentidos eles são ativados durante o nosso dia, o cérebro começa a ficar em atividade mental. E ele começa a enviar informações para que esses sentidos eles funcionam. Ou seja, você está o tempo inteiro em atividade mental. É o fato. Boa. Você está o tempo inteiro em atividade mental. Ou seja, eu estou encostado aqui, uma atividade mental está sendo enviada. Eu estou falando, uma atividade mental está sendo enviada. Pensar é diferente, turma. Pensar é algo que você cria seus próprios pensamentos. E quando você aprende essa arte de pensar, de ser consciente, pensar é você estar em estado presente, é você estar em estado consciente da vida. Isso é muito massa. Eu vou fazer um desenho para vocês entenderem o quanto que o ambiente influencia nos pensamentos que vocês têm hoje, que nós temos hoje no caso, né? Então é o seguinte, eu vou fazer esse desenho agora. Se liga. Isso aqui, tu não vai ficar legal não que eu tô tendo que segurar o coisa aqui, mas é o seguinte. Aqui, essa parte aqui é o nosso consciente. Essa parte aqui é o nosso subconsciente. É difícil desenhar esse trem com uma mão só, hein? Essa parte aqui, isso aqui é o nosso cérebro. Essa parte aqui é a mente consciente. Isso aqui é um filtro, tá?
Aqui é o subconsciente, é onde ficam armazenadas as nossas memórias, as nossas lembranças. Aqui fica tudo na nossa vida. Aqui é um filtro que nós temos. E é o seguinte, aqui é onde ficam nossos pensamentos. Pensamentos. Aqui é onde ficam nossos sentimentos, é o nosso lado emocional. Aqui é o racional, aqui é o emocional. Aqui a gente pensa, a gente escolhe, a gente decide, aqui a gente sente. E é o seguinte, aqui é o corpo. Isso aqui é o corpo. E é o seguinte, aqui em cima é o ambiente. As redes sociais, pessoas, ambientes, tudo do ambiente externo. Aqui é o ambiente externo, aqui é a sua vida. E é o seguinte, as redes sociais, você está recebendo informação toda hora, pessoas estão te dando informação toda hora, o ambiente está te dando informação toda hora. Ou seja, você está recebendo informação toda hora no seu consciente. E o que isso aqui está fazendo? Isso está moldando os seus pensamentos. Ou seja, se você só assistir coisa ruim na internet, se você só conviver com pessoas ruins, e se você só estiver em ambientes ruins, os seus pensamentos vão ser ruins. E os seus pensamentos produzem os sentimentos que você sente. Ou seja, se você pensa coisa ruim, você vai sentir coisa ruim. E quando você sente coisa ruim, você vai transmitir isso no seu corpo, que é a ação. E a ação produz o resultado. Ou seja, recapitulando para vocês, preste atenção aqui. Isso aqui é seu ambiente, sua vida lá fora. As redes sociais enviam informações para você, isso você já sabe. As pessoas enviam informações para você. O ambiente envia informações para você. Tudo isso, as redes sociais, a maioria do tempo está enviando informações ruins para você. Se você convive com pessoas que só reclamam, que só fazem coisas ruins, elas estão enviando informações ruins para sua mente. O ambiente que você está, se for um ambiente ruim, só vai impactar diretamente nos pensamentos que você tem. Tudo isso aqui vai moldar os seus pensamentos. E os pensamentos que você tiver vai moldar o sentimento que você sente. E o sentimento que você tem, o corpo vai produzir uma ação que vai produzir o resultado. Ou seja, se você tiver com informações ruins, pensando coisas ruins, sentindo coisas ruins, você vai ter ações ruins que você vai ter resultados ruins. É isso. Agora, pelo contrário, se você tiver informações boas nas redes sociais, pessoas boas, ambientes bons, isso vai impactar diretamente nos seus pensamentos bons, que você vai sentir coisas boas, você vai sentir coisas positivas, você vai ter ações positivas que vão ter resultados positivos. Entende? E isso é física quântica. Isso aqui que eu expliquei para vocês é um pouco difícil de entender, mas no método RPM eu vou destrinchar isso aqui. A gente vai ter tempo, eu vou ter um negocinho ali pra gente desenhar, vai ter tempo para explicar isso aqui, mas enfim, eu acho que deu para entender mais ou menos. O que eu quis dizer é o seguinte: o ambiente externo que você vive tem total influência nos pensamentos que você tem. E os pensamentos que você tem total influência no que você sente. E o que você sente tem total influência na ação que você tem. Vou repetir. As redes sociais, as pessoas, os ambientes, tudo isso influenciam os tipos de pensamentos que você tem. Os pensamentos que você tiver, ruins ou bons, vão produzir algo em você chamado sentimento. É o que você sente. O que você sente vai produzir no seu corpo uma ação. E se as informações que você recebeu foram ruins, os pensamentos vão ser ruins, os sentimentos vão ser ruins, as ações vão ser ruins, consequentemente os resultados vão ser ruins na sua vida. Então, às vezes, você para e pensa: a vida que eu tenho hoje, os resultados de vida que eu tenho hoje em todas as áreas, são as que eu quero? É o que eu quero? Eu estou feliz com os resultados que eu tenho?
Se você não tem os resultados que você quer, vai na raiz do negócio. Vê quais são as informações que você está vendo na internet, vê quais são as pessoas que você está convivendo, vê quais são os ambientes que você tá inserido. Porque isso aqui que eu falei vai moldar os pensamentos que você tem. Os pensamentos vai fazer você sentir vai fazer você vibrar, vai fazer você emanar uma energia, e você vai ter uma ação perante a esse pensamento, esse sentimento, que vai produzir o resultado que você quer. Então, se você estiver sendo nutrido de coisas ruins, você vai ter resultados ruins, não tem jeito. Isso é física, entende? Então, o que mudou minha vida foi isso, foi pegar um papel, uma caneta e começar a analisar a minha vida. Começar a analisar as pessoas que eu estava andando, começar a analisar os ambientes que eu estava frequentando, começar a analisar os hábitos que eu estava tendo. Eu comecei a analisar isso tudo. Tudo, os hábitos, as pessoas, os ambientes, o que eu consumia na internet, tudo estava sendo de informação ruim, informação negativa, informação ruim. O que isso estava acontecendo? Estava moldando a forma que eu penso. Eu só estava pensando em coisa ruim. Automaticamente eu só me sentia ruim, eu só me sentia mal. E automaticamente eu produzia ações, atitudes ruins que me davam resultados negativos. Entende? O poder que o ambiente tem em nós. O externo tem total influência na gente. Você pode até achar que não, mas tem sim. E quem entende isso, pode usar isso a seu favor. Por exemplo, eu tenho total entendimento disso que eu acabei de falar para vocês. Eu posso ir hoje em ambientes negativos e mudar a energia daquele ambiente, porque eu entendi como é que isso funciona. Só que às vezes uma pessoa que não tem consciência disso, ela acha que é normal, mas não é. Então, a partir de hoje, escolha bem as pessoas que você vai andar, escolha bem as pessoas que você vai conviver, escolha bem o ambiente que você vai frequentar, escolha bem as informações que você vê na internet, porque tudo isso vai impactar nos seus resultados de hoje, tá? E nos resultados da sua vida. Acabei de te mostrar aqui, isso é física. E agora, eu separei aqui alguns versículos para vocês, para você ver que não é só eu nem a física que fala isso. A Bíblia diz isso. Ó, Salmos 1:1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Olha isso aqui, gente. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Isso aqui está falando claramente sobre o que eu falei. Tá vendo que se completa? Isso é comprovado, não só pela física, mas pela Bíblia. Não só pela Bíblia, mas pela física. Então entende o poder que o ambiente tem na vida de vocês? Na nossa vida, no caso. Provérbios 13:20. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Ou seja, a pessoa que a gente anda tem influência em nós. Isso é certo. Se você mora com alguém hoje, essa pessoa tem influência sobre você e você tem influência sobre ela. Então, aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio. Por quê? Porque a influência que o sábio produz é uma influência boa, ele vai te influenciar a fazer coisas positivas. Agora, se você anda com um tolo, com gente que reclama, com gente que murmura, com gente que só quer o mal, você também vai acabar mal junto com ele. Porque é influência. Isso é influência. Provérbios 4, 14 e 16. Não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. Evite-o, não passe por ele. Afaste-se e não se detenha, porque eles não conseguem dormir enquanto não fazem o mal. Perdem o sono se não causarem a ruína de alguém. Ou seja, não siga pela vereda dos ímpios. Não ande no caminho dos maus. Provérbios 22, 24. Não se associe, olha isso aqui. Não se associe com quem vive de mau humor,
nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Provérbios 22, 24. Ou seja, se você tiver com pessoas que só reclamam, que se iram fácil, que se irritam fácil, você vai se ferrar. Porque você vai estar junto com essa pessoa vai emanar uma influência sobre você e você vai acabar meio que agindo igual a ela. E os resultados que você tem vai ser semelhantes ao dessa pessoa. Entende? Êxodo 23, 2, 3. Não acompanhe a maioria para fazer o mal. Ao testemunhar num processo, não perverta a justiça para apoiar a maioria, nem para favorecer o pobre no processo. É o seguinte, Jesus não foi a maioria que entrou na arca, foi a maioria que não quis entrar na arca, foi a maioria que falou lá que para matar Jesus e para soltar Barrabás, foi a maioria que fez tudo, a maioria faz você achar que tá certo. Mas foi a maioria que não quis entrar na arca, foi a maioria que mandou matar Jesus. Ou seja, às vezes você está seguindo algo que a maioria quer, que a sociedade impõe, que o sistema impõe. Às vezes você está seguindo algo por causa disso, nem é a sua própria percepção. Às vezes, as ações que você está tomando, os resultados que você está tendo, é porque a sociedade fala isso, a maioria fala isso. Os brasileiros hoje em dia, a maioria segue a mesma coisa. Escola, faculdade, trabalho, aposentadoria, viver de INSS. A maioria faz isso. A maioria. É o correto? Para eles podem ser. Para mim já não é. Para outras pessoas que expandiram a consciência também não é. Então é sobre isso, entende? Não siga a maioria. Tenha suas próprias percepções. Tenha suas próprias decisões. Tome decisão por você. Pegue conselhos, mas tome a decisão por você. Porque eu te falei o poder que você tem. Você é a imagem e semelhança do Criador e você é a maior criação de Deus. Você tem um poder enorme. Você pode fazer o que você quiser da vida. Você pode ser o que quiser na vida. Você pode conquistar o que quiser na vida. Desde que você tenha consciência desse pensar. Romanos 12. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse versículo aqui é top. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Ou seja, não é pra gente se amoldar ao padrão que tem nesse mundo. Cara, questiona as coisas. Eu começo a questionar tudo. Quando alguém fala alguma coisa, não pode fazer isso, eu pergunto, por que não? Às vezes alguém fala com uma criança, para de perguntar por quê. Cara, você tá entendendo que você tá falando pra criança não questionar? Você tá meio que colocando poder sobre ela, evitando ela de deixar ela se questionar da vida. Então não se amoldem ao padrão deste mundo. Questiona. Eu sou um questionador, eu questiono mesmo. Se alguém vier falar algo comigo, eu vou questionar, tá? Isso aqui, por quê? Aonde está isso na Bíblia? Aonde está isso não sei o quê? Questionem. Questionem a vida de vocês. Questionem o que as pessoas falam para vocês. Julguem, mas julguem as atitudes, não a pessoa. Nunca julgue uma pessoa. Julga a atitude que essa pessoa tem. Então tem que questionar sim. Quer dizer, essa é a minha visão. Se você tem outra visão e você é feliz com isso, tá tudo bem. Transforme-se pela renovação da sua mente. Ou seja, a nossa mente se renova todo dia. O poder que... Gente, a gente tem poder, velho. Quando vocês entenderem isso, eu sei que isso é difícil de entender. No primeiro momento, quando eu descobri isso, foi difícil de entender isso. Mas é simples. Einstein dizia, tudo é energia. Tudo é vibração. Tudo é frequência. Nós somos imagem e semelhança do Criador. Deus é o Criador de tudo. Nós temos a capacidade de pensar e de criar. Tudo que a mente imagina, é possível palpar isso.
Se você imagina algo, isso pode acontecer. Se você pensa em algo, isso pode acontecer. Tudo que a sua mente é capaz de criar, toda imagem, você pode fazer isso na sua vida, na físico. O avião. Antes de alguém criar o avião físico, foi preciso pensar nisso, mentalizar, imaginar. Para alguém criar o carro, para alguém criar o chuveiro elétrico, o cara precisou pensar isso. Ou seja, tudo que você pensa primeiro, você pode criar na realidade. Por isso que eu falo que para você mudar a realidade da sua vida, é primeiro mudar a sua mentalidade. Primeiro conseguir o autoconhecimento, você se autoconhecer. Então, para você mudar a realidade, você precisa mudar a sua mentalidade. Na política, por que o Pablo ele quer mudar a mentalidade do povo? Porque ele entende isso que eu estou falando. Porque para você mudar o ambiente, os resultados e a realidade de alguém, você tem que mudar a mentalidade primeiro. Então, por que na política, principalmente, é preciso a mudança de mentalidade? Porque para mudar algo hoje numa cidade, é preciso da política. Então, se alguém entra com uma proposta de mudança de mentalidade, é o seguinte, olha isso aqui. Para você mudar a realidade da sua vida, é preciso mudar a mentalidade primeiro. Então, se alguém na política entra com uma proposta de mudança de mentalidade, tem que olhar com os olhos mais certos para essa pessoa. Por quê? Porque para mudar a realidade de uma cidade, de um povo, você precisa investir na mentalidade primeiro. Porque tudo que você cria na realidade, você cria antes na mentalidade. Você pensa antes, você imagina antes. Então, se você quer mudar a realidade de um povo, você tem que mudar a mentalidade desse povo. Para que assim a realidade e os resultados possam ser mudados também. E é isso. É simples. A vida é simples, gente. Só que a gente costuma complicar muito. Muito. Reclamar, por exemplo, murmurar. Quando você reclama, isso está vindo de um pensamento, esse pensamento está produzindo um sentimento e você está reclamando. Só que qual que é o problema? Isso destrói o corpo, destrói a mente, destrói o ser humano. Você viver a vida reclamando, você viver a vida murmurando. Isso destrói. Você pode não perceber, mas isso vai te destruindo. Destruindo as pessoas que andam com você, o ambiente que você está. Isso vai destruindo a sua vida. Você reclamando. Mas quando a gente tem pleno entusiasmo pela vida, a gente falou disso na segunda-feira, quando a gente tem pleno entusiasmo pela vida, a gente entende que a vida é o que está acontecendo agora, não o que aconteceu no passado e não o que vai acontecer no futuro. A vida é agora. A gente vive melhor, de verdade. Vou te falar o porquê que isso aqui cura, tá? Isso cura. Por que você não deve ficar preso no passado? Jesus, ele deu a sua vida por nós lá na cruz. E quando ele estava na cruz, ele disse o seguinte: está consumado. Ou seja, todo o pecado da humanidade foi para ele. Ele nos perdoou o pecado da humanidade e ele nos justificou. A gente não precisa de justificativa e nem de perdão. A gente já teve o perdão, a gente já recebeu o perdão. Então, se você já recebeu o perdão, se você já foi justificado, se Jesus deu a vida dele por nós na cruz, para a gente viver uma vida em abundância, por que você fica preso no passado ainda? Por que você fica preso nos erros do passado? Por que você fica preso nas coisas do passado? Não faz sentido, você só está se destruindo. É sério, só está se destruindo. Se você ficar preso nos erros que aconteceu do passado, nas coisas que você fez no passado, nas coisas que aconteceram no passado, se você ficar preso nisso, isso te corrói, te destrói por dentro. Destrói seu pensamento, destrói sua vida, destrói a vida das pessoas próximas. Destrói. E por que eu estou falando isso para você? Porque Jesus deu a vida dele por nós. Nos justificou, nos perdoou. A gente não precisa de nada mais. A gente já está justificado, a gente já está perdoado. Tá tudo certo, gente. Tá tudo certo, tá tudo bem.
É lógico, às vezes vão ter momentos que você vai se pegar lembrando das coisas do passado, isso é normal. Mas lembra, olha o poder que você tem. Você tem a capacidade de pensar. Pensar é tipo um filtro. A consciência é tipo um filtro. Por exemplo, pode ter vindo um pensamento aqui agora na minha cabeça de algo que eu vivi no passado. Isso pode ter vindo na minha mente agora. Só que eu tenho o poder e a capacidade de falar assim, eu não tô nem aí pra esse pensamento. Pode ficar aí à vontade, você não faz mais efeito em mim. Acabou. Eu vou pensar em outra coisa, vou fazer outra coisa. Você tem a capacidade de fazer isso. Só que por muitas vezes, o que é depressão, gente? Depressão é excesso de passado. O que é ansiedade? Ansiedade é excesso de futuro. Então, quando uma pessoa vive no presente, consciente, curtindo o momento, curtindo o presente, o atual momento, essa pessoa descobriu o jogo da vida, véio. Não fica preso no passado. Usa o passado. Não fica preso no futuro. Usa o futuro. O que eu tô fazendo? O que eu fiz no meu livro, por exemplo, foi usar o meu passado. Eu usei o meu passado para ajudar as pessoas. Eu não fico mais preso nele. Eu não tô nem aí porque aconteceu no meu passado. Eu não tô nem aí. Eu já fui perdoado, eu já fui justificado na cruz. Eu não tô nem aí porque aconteceu. O que aconteceu já foi, gente. Você tinha que pensar igual. O que aconteceu já foi. Agora eu preciso fazer daqui para frente, para que meu futuro não seja igual ao meu passado. É isso. Já foi, gente. O que aconteceu já era. Você já foi perdoado, você já foi justificado. Agora você precisa agir agora para você ter um futuro bom lá na frente. No workshop a gente vai falar sobre autorresponsabilidade. Eu vou mostrar para você que a vida que você tem hoje é 100% responsabilidade sua. E a vida que você vai ter daqui 10 anos é 100% responsabilidade sua também. Todo mundo tem sonho de ter dinheiro, de ter casa, de ter carro. Todo mundo tem um sonho desse, de viajar e tudo mais. Vamos supor, você teve um sonho, eu quero viajar. Daqui 5 anos eu quero ter um carro, uma casa e tudo mais. As ações que você tem hoje vão determinar se você vai ter aquilo ou não. Então, se você tem uma vida dos sonhos que você imagina, você precisa agir como se já tivesse a vida hoje. É sério. Se você quer ser rico, você precisa agir como um rico. É sério, gente. De verdade. Acredita nisso que eu tô falando. Se você quer ser uma pessoa... Se você quer ter alguma coisa, você precisa agir como se já tivesse. É doido isso. Se o Pablo Marçal ganhar no primeiro turno, vai ser uma comprovação disso. Vai ser uma comprovação disso que eu tô falando. Você precisa agir como se a coisa já tivesse acontecido. É isso. Você é autorresponsável pela sua vida. Eu vou encerrar com isso. Você é autorresponsável pela sua vida. A vida que você vive hoje foi por conta das ações que você tomou lá no passado, que levaram você a ter uma vida hoje. A vida que você vai viver daqui a 5 anos vai depender das ações que você toma hoje. Vai depender das pessoas e do ambiente que você anda hoje. É 100% responsabilidade sua. Não tem governo, não tem desculpa, não tem celular, não tem família, não tem nada de desculpa. É você. Eu já falei o poder que você tem. Você é a imagem e semelhança do Criador. Deus é o Criador de tudo. Você tem a capacidade de perceber, de ter vontade própria, de imaginar, de pensar e de mentalizar. Você tem essa capacidade. Você tem poder. Quando você entende quem você é, entende o seu valor e entende que você merece, você não convive mais qualquer um, você não entra em qualquer ambiente, você começa a ser autoconfiante, você começa a ter autoconfiança. Fechou? Então você é o autorresponsável pela sua vida. Se você tem os resultados de vida que você tem hoje, a responsabilidade é sua, não é de ninguém. Não é de ninguém, a responsabilidade é sua. Se você tem os resultados que você tem hoje, a responsabilidade é sua. Os resultados que você vai ter amanhã, a responsabilidade é sua. O que você precisa fazer? Pedir perdão para você mesmo, liberar perdão
e começar a viver a nova história a partir de hoje. Você tem que decidir viver uma nova história. Ah, João, a prática é diferente quando você tá falando aí, mas na prática é diferente. Não é não. É só você realmente tomar uma decisão e lembrar isso todo dia, repetir isso todo dia. Ter um papel que te lembre disso, a capa do celular que te lembre. Você precisa repetir todos os dias para isso grudar na sua memória. Então é isso. Você precisa assumir a responsabilidade da sua vida, tomar decisões conscientes, parar de reclamar, que você vai ver que a sua vida vai melhorar de uma forma incrível. É incrível, gente, o poder que isso tem. Faz e depois vocês me contam. Faz depois vocês me contam. Ativem a autorresponsabilidade na vida de vocês. Se você quer algo no futuro, tome as decisões e as ações que vão colaborar com aquele seu futuro. Se você quer uma vida próspera em um futuro próximo, você precisa agir como se já fosse próspero e você precisa dizer não para aquilo que não condiz com a vida que você quer. Exemplo, eu tenho um objetivo agora, tirar minha carteira de motorista. É um objetivo, um alvo que eu defini. Eu já ajo como se eu já fosse um motorista, como se eu já soubesse dirigir, como se eu já soubesse. E eu preciso dizer não para tudo aquilo que não vai condizer com aquele objetivo meu. Tenho o objetivo no futuro de ter uma esposa, um filho. Eu tenho que agir, eu tenho que me moldar, tenho que me construir para ser um homem de valor, para que eu possa chegar à altura da minha esposa. E tenho que dizer não para tudo que não condiz com essa vida que eu quero. Baladas, festas, bebida. Eu tenho que dizer não para isso, para que eu alcance aquela vida que eu quero. Então é isso. Você pode fazer o que você quiser. Eu vou encerrar com isso aqui. Você pode fazer o que você quiser. Deus te deu o poder para isso. Só que a gente não está pensando. A gente está só tendo atividades mentais, que são os 5 sentidos. Quando você começar a pensar, questionar e fazer o que tem que ser feito, você vai alcançar o que é preciso. Eu tenho certeza disso. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se amolde ao padrão desse mundo. Não se amolde ao padrão desse mundo. A mente que você tem é poderosa. Você precisa entender o poder que isso aqui tem. Isso tem o poder tanto de te destruir, tanto de te fazer crescer. Mas é que tá, a decisão é sua, a responsabilidade é sua. Eu tô te dando a consciência aqui. Agora, se você vai, o que eu tô te falando aqui, se você vai usar, se você vai praticar ou não, o problema é seu. Porque quando você pega para fazer o negócio na prática, aí você começa a ver a realidade da vida. E aí começa a vir os pensamentos ruins, aí você vai começar a lidar com as coisas. E é aí que você vai se testar. Então o que eu tô falando pra vocês aqui, aplica. Terminou essa live aqui, cara, vai mais profundo. Começa a pesquisar isso que eu falei. A live vai ficar salva no YouTube, reassiste. Algo é certo. Quem realmente quer mudar, vai mudar. Não vai dar desculpa, não vai ter desculpa, não vai ter justificativa. Quem realmente quer, muda. Quem realmente quer, faz. Quem realmente quer, assume a responsabilidade. Então tamo junto, assume a responsabilidade da sua vida, você é responsável pelos seus atos, pelas suas consequências. Tanto pelo positivo quanto pelo negativo. Valeu, gente, fiquem com Deus, obrigado aí pelo tempo de vocês. Tamo junto, até depois do fim. Valeu.